Boa noite a todos, caros colegas aqui presentes nesse mais um painel, mais um período do nosso querido primeiro seminário de Direito Empresarial do Centro-Oeste. Me chamo Yuri Vale, sou vice-presidente da nossa Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás e faço a abertura desse período nosso noturno, que vamos contar com um painel exclusivo sobre investimentos. Trouxe aqui uns debatedores e painelistas brilhantes para falar sobre o assunto, e posteriormente vamos ter também um painel exclusivo sobre startups, que vai ser presidido pelo meu colega Lucas Mantovani. Então, para dar início, eu vou falar brevemente o currículo dos nossos convidados. Primeiro, nós temos o nosso querido painelista Alberto Amparo, que é formado em Engenharia de Produção pela UFG é Goiás, pela UF de Santa Catarina, analista CNPI e sócio da Suno Research, atua como analista de investimentos no exterior e especializando-se na filosofia do Value Invest. Temos também aqui como debatedor o Jean Valens, advogado, contador, CFO da OTT Contabilidade, membro da Comissão das Jovens Lideranças Contábeis do CIC Goiás, especialista em planejamento tributário pela UFG, pós-graduando em planejamento empresarial e finanças, co-criador do canal no YouTube de Finanças e Investimento Venha Saber, docente de nível superior na Faculdade Senai. Então, pessoal, dou aberto aqui ao nosso painel de investimentos, convido agora o Alberto para fazer suas breves explanações sobre o assunto. Vamos ter um período total de 1 hora, vocês podem enviar as mensagens de vocês, as dúvidas, perguntas no chat, nós vamos fazer no mesmo molde que foi no painel de ontem, para quem conseguiu acompanhar, na qual eu trouxe o professor Baroni e também o Moise, da Real Estate Capital. Então, nós vamos fazer um debate bem amplo, porque eu acho que o nosso tempo de 1 hora acho que fica mais proveitoso com isso. Então, passa a bola agora para o querido Alberto Amparo. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre investimentos. Eu fico muito feliz em sempre conversar e debater com pessoas que têm interesse sobre essa área que eu sou apaixonado. E antes de qualquer coisa, antes de eu falar qualquer coisa a respeito de investimentos, né, eu quero fazer alguns adendos, né? Hoje em dia, né, que a gente tem internet, que a gente tem toda a informação do mundo na palma da nossa mão, né, isso é uma coisa maravilhosa, mas também pode ser ruim, né, uma faca de dois gumes. Por quê? Porque do mesmo jeito que você tem toda a informação do mundo na palma da sua mão, né, você pode encontrar na internet grupos de pessoas defendendo qualquer tipo de ideia, né, ideias falsas. E se você quiser acreditar nessas ideias falsas, você vai encontrar grupos de pessoas que defendem, que te fornecem argumentos e comprovações, né? Que você, por exemplo, se você acreditar que a Terra é plana, olhando na internet, você vai encontrar grupo de pessoas que defende que a Terra é plana e que vão te fornecer evidências, né? De que a Terra é plana, e você, fora desse grupo, você vai estar com sua mente fechada, né? E você vai usar essa comprovação social para continuar acreditando que a Terra é plana. E o que eu quero dizer com isso? Eu acho que, por essa facilidade de ter acesso à informação, a gente tem que ser muito diligente com relação às coisas que a gente vai acreditar na internet. Eu acho que tem uma frase de Isaac Newton, né, do Newton, um dos maiores gênios da história, que ele diz: se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Então, se Newton, um dos maiores gênios da história, atribui parte do sucesso dele aos gigantes que vieram antes, eu acho que em qualquer âmbito que a gente quer aprender, quer desenvolver maestria na vida, a gente tem que olhar para os gigantes que vieram antes da gente. E isso evita com que você caia em ciladas. E no mundo dos investimentos, por sorte, existe um placar, né, para os gigantes, que é o patrimônio. Então, se a gente olha quem são os investidores multibilionários, com bilhões de dólares, com centenas de milhões de dólares, que ao longo de décadas conseguiram bater consistentemente o retorno do mercado, né, você encontra que todos esses caras, 99% desses caras, são investidores de valor, né, value investors. E o que isso quer dizer, né? Se você estuda investimento através da academia, através de cursos de finanças, né, você vai olhar para o mundo dos investimentos tudo partindo da premissa da teoria do mercado eficiente, né, que preza que todas as informações são públicas e todos os seres humanos são racionais. E por esse motivo, o preço correto está cotado para cada ativo a cada momento. Né? O mercado ele sabe o que ele está fazendo, né? O preço está lá por algum motivo. Se você olha para os grandes investidores, para os gigantes que vieram antes de nós, né? Eu posso citar alguns nomes: Warren Buffett, Charlie Munger, Seth Klarman, Peter Lynch, Joel Greenblatt, todos multibilionários. Nenhum deles acredita que o mercado é eficiente. Nenhum deles utiliza fórmulas com base em volatilidade para calcular o risco de ações. O que esses caras olham? Eles olham para os negócios no mundo real.
né? Eles têm noção que as empresas são feitas de pessoas, com clientes que são pessoas, com fornecedores que são pessoas, que o preço que está cotado para cada ativo a cada momento não é um preço eficiente, né? As pessoas estão comprando e vendendo ações por 1001 motivos. Por exemplo, né, ao longo de um ano, o preço de uma ação varia do mínimo para o máximo, em média, de 50% a 75%. Os grandes investidores, eles dizem que o valor intrínseco de uma empresa, o valor intrínseco de uma ação, ele advém da capacidade de geração de dinheiro dessa empresa de hoje até o fim dos tempos. E a capacidade de geração de dinheiro de uma empresa ao longo de um ano, ela não varia igual a cotação, ela não varia de 50% a 75%. Né? Pensa na Ambev, pensa na VEG, pensa no Banco do Brasil. Você acha que a capacidade de geração de dinheiro dessas empresas ficam 50% melhores ou piores ao longo de um ano? Não. Né? E o valor intrínseco, ele advém dessa capacidade de geração de dinheiro. E por conta dessa oscilação do preço maior do que do valor real de uma empresa, existem momentos, né, em que o ativo ele está subavaliado com relação ao seu valor intrínseco, existem momentos que o ativo está superavaliado com relação ao seu valor intrínseco. E essa é simplesmente a abordagem que todos os investidores de sucesso, eu digo sem medo de errar, usam. Se você usar a teoria do mercado eficiente para ganhar dinheiro na bolsa, você não vai ganhar dinheiro na bolsa. E o Warren Buffett, ele tem até uma frase que eu gosto bastante, que quando indagaram ele sobre o que ele acha sobre a teoria do mercado eficiente, ele respondeu assim: para qualquer competição, né, primeiro ele falou assim, a teoria do mercado eficiente é um grande desserviço para os estudantes de investimento e acadêmicos. Né? Ele fala assim, e é um grande serviço para aqueles discípulos de Benjamin Graham, que é o professor do Warren Buffett, os value investors que partem dessa premissa que eu estou falando de investimento em valor. E ele fala assim, qualquer competição, seja ela física, mental, psicológica, qualquer coisa, ou nos investimentos, é uma grande vantagem quando seus oponentes foram ensinados que até a tentativa é inútil. Né? E basicamente é dessa premissa que parte o Value Investing. Né? Então, se a gente parar para pensar no mundo real, vamos esquecer do mercado de ações. Né? Se você fosse comprar uma fazenda, se você fosse comprar um restaurante, como você ia avaliar quanto esses ativos valem? Né? Se fosse comprar uma fazenda no Mato Grosso, em Sorriso, para produzir soja, como você ia avaliar quanto você está disposto a pagar por essa fazenda? Né? Eu imagino que você fosse olhar quantos hectares tem a fazenda, né? Quantos sacos de soja você consegue tirar por hectare, né? Qual é mais ou menos o preço do saco de soja anual, né? É claro, vai ter ano que vai chover mais, vai ter ano que vai chover menos? Vai ter ano que o preço vai estar mais alto, vai ter ano que o preço vai estar mais baixo? Vai. Mas você vai ter uma estimativa de quanto de dinheiro você consegue tirar com aquela fazenda, né? Anualmente pelos próximos 10, 20 anos. Pensa que você pode tirar, você estima que você vai tirar em média R$1 milhão com a fazenda pelos próximos 10, 20 anos, anualmente. Você vai fazer sua proposta de quanto você está disposto a pagar por essa fazenda com relação ao quanto de dinheiro você acha que ela vai te dar. Perfeito? Não existe um mercado de leilão que essa fazenda está sendo negociada todos os dias e que todo momento tem um preço estampado, né, em cima da fazenda, mostrando quantas pessoas estão dispostas a pagar por essa fazenda. Né? O que você está olhando é simplesmente para o negócio. Quanto de dinheiro esse negócio me gera no ano? Quão certo eu estou sobre isso? Quanto o autor estaria disposto a pagar por esse negócio para ter um bom retorno com os fluxos de dinheiro que esse negócio me vai gerar? Certo? Restaurante, se fosse comprar um supermercado, ia ser a mesma coisa que você ia pensar. Agora, quando as pessoas vão investir na bolsa de valores, que é todo esse mercado de leilão intangível, mas que estão sendo negociado participações e negócios no mundo real, as pessoas elas compram e vendem ações por 1001 motivos que não esse trade-off entre quanto você está pagando perante quanto a empresa vai te gerar de dinheiro ao longo do tempo. Correto? E como os preços, ao longo de um ano, curto, médio prazo, eles realmente refletem a opinião de milhares de pessoas que compram e vendem por 1001 motivos, aparentemente, pessoas que agem sem estudar nada da empresa, elas conseguem ganhar dinheiro. Né? O cara comprou ação, não sabe nada sobre a ação subiu 20%. O cara se sente um gênio. Né? Só que, no longo prazo, não existe segredo. O preço da ação vai seguir o quanto de dinheiro a ação gera. Né? Enfim, né? Eu vejo
a maior lição que eu quero deixar sobre os investimentos é que você tem que conhecer a empresa que você está comprando. Né? Você não tem que... Se o motivo pelo qual você comprou a ação é porque a ação vai subir, está completamente errado. Ok? E assim, o mercado de ações, como diria o Jack Bogle, o fundador da Vanguard, ele é uma grande distração para o ato de investir. Né? Porque se a ação sobe 5% ou cai 5% de hoje para amanhã, muito provavelmente a empresa não ficou 5% mais capaz ou 5% menos capaz de gerar dinheiro de hoje para amanhã. Só que 99% dos investidores, eles se sentem 5% mais ricos ou 5% mais pobres quando a cotação cai de hoje para amanhã. Só que se você pensar, se essa empresa fosse no mundo real e você fosse o dono dessa empresa, você não ia sentir a variação do seu patrimônio ao longo dos dias. Né? Então, basicamente, né, só foi uma introdução, espero que esteja fazendo sentido para vocês. Com certeza, e é até interessante isso que você citou, Alberto, porque ele leva alguns pontos que às vezes não fica tão evidente, principalmente para os investidores iniciantes, né? E o primeiro aspecto é o seguinte, às vezes a pessoa acha, nossa, vou me tornar um investidor, então vou comprar ações, deixa eu ver aqui, da Magazine Luiza, vamos pegar essa porque ela foi a mais famosa por alguns tempos passados que ela passou, né, e está agora super valorizada, mas enfim, aí a pessoa esquece que ela está comprando o quê? Uma empresa, que por trás de toda empresa possui o quê? Pessoas. Ela não está comprando só o papel da Magazine Luiza, ela está comprando toda uma corporação que vai estar diariamente, podem ter certeza, por mais que às vezes você pegue alguma empresa que está passando por recuperação judicial, ou que esteja entregando prejuízo, pode ter certeza que ela não está fazendo isso porque ela quer. Diariamente, com certeza, eles estão o quê? Operando e tentando sempre trazer os melhores resultados possíveis para os investidores. O problema é que às vezes ocorre dessa questão da mínima e da máxima durante um período de um ano, que geralmente as pessoas gostam de comparar, é que é o seguinte, né? Tem alguns investidores que são investidores de cotação. Nossa, caiu, acho que agora está com uma oportunidade. Aí compra, aí subiu um pouco, aí já vende, realizei lucro, aí vai para outro ativo e fica fazendo isso, que é os famosos traders, né? Não precisa ser só aquele especificamente day trader para ficar comprando e vendendo no mesmo dia. Mas se o cara compra no curto prazo e faz esse tipo de operação constantemente, ele também é um trader, ele não é um investidor. Eu até brinco com algumas pessoas que às vezes quando nós vamos conversar, eu falo, o que você considera como longo prazo? Tá, é claro que nós sabemos que quando vai investir em longo prazo, todo mundo fala, não, agora eu sou investidor de longo prazo. Tá, mas o que é longo prazo para você? Alguns falam, eu acho que é uns 2 anos, 3 anos, né? Tá bom, né? Aí vê a performance, eu falo, mas longo prazo, geralmente é o seguinte, quantos anos você tem? A pessoa fala, eu tenho 30 anos. Eu falo, então, isso daí seria um longo prazo. Você já pensou tudo que você já passou na sua vida? Como que teve várias transformações? Então, quando você investe em longo prazo, você tem que ter uma ciência que não tem uma regra máxima, mas pelo menos de uns 10 anos para cima. Não quer dizer que você vai comprar e fechar os olhos também para a companhia, né? Diariamente você tem que fazer um estudo. E aqui levanta um segundo aspecto, com base no que você disse na sua fala, que é justamente isso, pessoal. Igual o Alberto citou aqui da questão quando vai comprar uma fazenda, por exemplo. Vocês, como consumidores mesmo, quando vai para algum mercado e precisa comprar algum produto, que geralmente ele tem um orçamento mais caro, todo mundo faz o quê? Aquela tão querida pesquisa de mercado, para saber, será que eu vou comprar esse produto? Será que eu consigo encontrar ele mais barato numa loja que seja o mesmo produto? Se eu não encontrar esse produto mais barato, será que eu consigo encontrar um semelhante a esse produto? Então, todo mundo faz o que é tão famoso dever de casa, que é fazer a análise inteira daquele produto que era o quê? Obter. E no mundo dos investimentos é assim que ocorre também. Vocês têm que fazer o papel de casa, que é o quê? Pegar e entender um pouco mais de como funciona aquele business em si. Tem que conhecer um pouco da empresa. E isso é até facilitado hoje em dia, tem diversas informações pelo mundo das internets afora. E um fator primordial que pelo menos eu levo em consideração e sempre falo para o pessoal olhar com carinho é o quê? É um site de relação com os investidores, porque toda empresa listada na bolsa, ela é obrigada a ter um site onde vai ter essa parte de relacionamento com os investidores para passar as comunicações e informações referentes à empresa. E lá você já consegue colher alguns dados. Agora, por exemplo, se você não quer fazer esse dever de casa, aí você pode contratar os famosos especialistas na lista de mercado, igual é o Alberto aqui que trabalha na Suno, pessoal. Então, se você não tem esse tempo, você pode terceirizar, mas nunca faça aquela questão de comprar com as vendas fechadas, com os olhos fechados, ou então pegar aquela dica quente que, nossa, meu amigo falou que ele entrou em tal ativo aqui e já valorizou 100%, acho que eu vou comprar também. Será que esse é o melhor momento? Será que esse ativo já não vai fazer uma curva de decrescimento, ou então será que não vai crescer mais no ritmo que cresceu anteriormente? Então tem que ficar muito atento quanto a isso. Então tem que lembrar esses dois aspectos aqui, e muito bem explanado aqui pelo Alberto. Alberto, eu vou aproveitar a sua fala também, que eu até peguei aqui, ó, a fórmula mágica do Joel Greenblatt.
O que você acha dessa fórmula mágica dele? Porque você mencionou que não tem uma fórmula mágica, mas, segundo ele, criou uma fórmula mágica com estudos de mais de 25 anos. Que eu acho que você deve conhecer aquela famosinha cálculo de ROI, do preço, que você nunca vai pegar o maior dividendo, mas você nunca vai pegar também o maior ROI, né? Que você acaba ficando num lugar intercalado ali. O que você acha disso? Dá para aplicar? Dá para replicar? Ou serve só como um auxílio? Olha, ela funciona, mas ela só funciona porque existem períodos em que ela não funciona. A fórmula do Joel Greenblatt, ela filtra empresas por 2 múltiplos. O primeiro é o ROIC, né, que é o retorno sobre o capital investido. Então, é quão rentável é a operação da empresa. Né? Você estaria dividindo o EBIT pelo imobilizado mais o capital de giro. E você também está vendo quão barata está a empresa, né, pegando o EBIT, que é o lucro operacional, e dividindo pelo valor da firma. Né? Então, você está vendo quanto de lucro operacional você está ganhando perante o valor da firma. Veja que isso são métricas que tem muito a ver com você entender o business no mundo real. Né? Mas, assim, a Magic Formula, se você rodar ela 5 anos, você pode tomar um pau da rentabilidade do mercado. Né? Assim, falando de maneira bem grotesca. Né? Mas, se você roda ela durante 20 anos, 30 anos, é aí que você vê que ela funciona. Né? O Joel Greenblatt, né, foi até bom você ter falado dele. Né? Ele foi um dos maiores investidores da história. Ele geriu a Gotham Capital por 20 anos e ele fez um retorno médio de 40% ao ano na Gotham Capital. Então, 40% ao ano, para vocês terem uma ideia, cada 2 anos praticamente dobra o dinheiro. Né? Ele multiplicou o dinheiro em 20 anos por quase 1000 vezes. O Joel Greenblatt, ele era um investidor extremamente concentrado. Ele tinha de 6 a 8 empresas dentro do portfólio dele. E ele compra, o Jean estava falando antes, ele usou a terminologia, por exemplo, trader, mas eu gosto de diferenciar entre investimento e especulação. Eu acho que ambos são muito parecidos. Tá? O especulador e o investidor, eles aparentemente ganham dinheiro da mesma forma, que é vendendo a cotação que varia mais alto. Só que o investidor, ele está comprando um ativo que gera fluxo de dinheiro. O que ele está comprando é o fluxo de dinheiro que a empresa gera. Enquanto o especulador, ele está comprando uma figurinha, ele está comprando uma coisa que não gera fluxo de dinheiro, ele não está comprando pelo fluxo de dinheiro, ele só está tentando vender mais caro para outra pessoa. Por exemplo, se você compra uma obra de arte, você está especulando, porque o único jeito de você ganhar dinheiro é você está à mercê da oferta e procura, oferta e demanda. Né? Só vai ganhar dinheiro se a oferta e demanda estiver mais favorável para você quando você quiser vender do que quando você comprou. Agora, se você pagou 500 mil reais num restaurante que te dá 100 mil reais por ano, você não está nem aí para quantas pessoas que acham que esse restaurante vale. Enquanto ele gerar 100 mil reais por ano, você está gerando 20% do tanto que você pagou por ano, correto? E muitas pessoas, elas compram ações como empresas, apesar da empresa gerar o fluxo de dinheiro, a pessoa não está comprando a participação na empresa pensando no fluxo de dinheiro que a empresa gera com relação ao quanto ela está pagando, né? Como se fosse um restaurante na bolsa. Né, de 500 mil, que gera 100 mil por ano. Né, a pessoa está comprando para vender mais caro. É basicamente isso. E tem uma história, né, que o Seth Klarman, o gestor do Baupost Group, que é multibilionário, velho investor self-made, né, ele conta que tem uma história clássica, né, que ele usa como uma metáfora aí, do mercado. No século XIX, as sardinhas sumiram de onde elas eram normalmente encontradas. Ela ficou mais escassa, né, mais rara, e em virtude da oferta e demanda, o preço da sardinha explodiu. Né? Num belo dia, um cara bem-sucedido foi querer se recompensar com uma refeição de luxo. Ele comprou uma lata de sardinha e comeu. Pagou uma fortuna. Né? No dia seguinte, ele acordou doente pra caramba, né? Tava super mal, foi lá pro vendedor da sardinha e falou: pô, você me vendeu uma sardinha estragada, paguei uma fortuna. Qual que é a sua ideia, né? Aí o vendedor virou para ele e falou assim: mas você comeu a sardinha? As pessoas não estão comprando sardinha para comer, as pessoas estão comprando sardinha para ganhar dinheiro. Né? E qual que é a grande moral da história? Para que serve uma sardinha se não para comer? Né? Para que serve uma empresa se não para gerar fluxo de dinheiro? Só que, por vezes, as pessoas elas compram narrativas, elas compram... É a ganância de ver o negócio subindo que leva elas a comprarem um negócio e não um valor intrínseco. Tá? Existem inúmeras histórias no mercado. Por exemplo, em 1986, uma empresa chamada Home Television Shopping fez a IPO. É uma empresa como se fosse um Polishop na TV.
de comprar pela TV, você viu o número lá, comprava. As pessoas estavam super animadas. É um método novo de comprar pela TV, novidade, veio para ficar, né? E a ação, ela veio ao mercado, a um valor de mercado de 4,6 bilhões de dólares em 1986. Se você pegasse 10 marcas de cadeia consolidada e somasse o valor de mercado de todas, não dava dessa. Essa empresa não gerava nada de dinheiro, era só expectativa, né? Passaram 2 anos, a ação caiu 95%. Né? Por exemplo, quando surgiam as companhias aéreas, qual que era a narrativa? Era óbvio que o setor veio para mudar a humanidade, era óbvio que a companhia aérea, as pessoas iam voar cada vez mais no longo prazo. Um monte de gente investiu em companhia aérea. Só que surgiam dezenas de empresas de companhia aérea. Ninguém sabia dizer qual empresa ia ser vencedora, né? Quanto de dinheiro essa empresa ia estar gerando daqui a 5 anos. Era uma coisa muito nova. Então, as pessoas compravam a narrativa de que a aviação ia crescer e as pessoas iam viajar mais, compravam a ação sem olhar para quanto dinheiro gerava, se tinha vantagem competitiva, quanto estava pagando. O cara só comprava a narrativa, vai crescer. Mais de 90% dos investidores perderam dinheiro, porque mais de 90% das empresas faliram. Nos anos 2000, a mesma coisa, a internet. Né? A internet veio para mudar o ser humano. Um monte de gente comprando empresas de internet. Você sabia me dizer qual empresa, depois de 5 anos, já está gerando dinheiro para justificar quanto você pagava? Não, as pessoas compravam simplesmente a euforia, né? Ah, essa empresa vai crescer. Né? Hoje em dia, você olha, por exemplo, a Tesla, que, na minha opinião, na minha humilde opinião, está extremamente cara. Não, a Tesla ela fabrica 400 mil carros por ano. Ela tem infraestrutura para fabricar 400 mil carros por ano. A Toyota fabrica 9 milhões, quase 25 vezes mais carro. Tem infraestrutura, uma infraestrutura que precisa demorar anos para você levantar a infraestrutura, você precisa de dinheiro para construir infraestrutura. A Toyota vale 1/3 da Tesla. Né? Se você juntar 5 grandes montadoras, sei lá, Toyota, Volkswagen, Ferrari, Daimler, que é a Mercedes, BMW, não dá o valor de mercado da Tesla. Tá? Uma empresa que vale $500 bilhão e não gera nem $1 bilhão por ano. Né? E, basicamente, as pessoas estão comprando uma narrativa. Né? Porque não é o cara... Se o cara estivesse fazendo o trade-off, que nem aquele lá do restaurante, quando você está pagando, pelo quanto você está levando de dinheiro, a empresa gera, sendo bonzinho, $1 bilhão por ano e está pagando $500 bilhões. É como se ela mantivesse essa geração de dinheiro, vai demorar 500 anos para você ter seu dinheiro de volta. Né? Claro que vai crescer, mas, assim, tudo tem um limite. Enfim, né? E a grande lição que quero dizer é que uma boa empresa não necessariamente é um bom investimento. E uma empresa ruim não necessariamente é um mau investimento. É tudo um trade-off. Né? Até a analogia que eu gosto bastante de usar, se fosse simplesmente apostar no melhor cavalo, né? Pensa em aposta de cavalo, corrida de cavalo. É óbvio para todo mundo qual é o cavalo com o melhor track record, qual é o cavalo que está com o jockey mais leve em cima, né? E, consequentemente, o que tem mais chance de ganhar. Só que esse cavalo paga 3-2 na aposta. Enquanto o cavalo que tem o track record ruim, tem o jockey obeso, né? Esse cavalo aí, ele paga 100-1. Então, não é tão simples, né? Qual é como fazer investimentos de sucesso. E sem conhecer a empresa, você está especulando. E o que eu quero dizer é que, assim, na internet, se você for ver, tem muita gente querendo vender que é simples. Né? Compra essas empresas, compra a empresa do Amazon, não sei o quê, como se isso daí garantisse sucesso. Por quê? Porque demora tempo. E o cara vai te vender hoje, só daqui 5 anos você vai ver que isso daí não dá certo. Né? Só que, infelizmente, as pessoas pagam mais para serem entretidas do que para serem educadas. É muito mais interessante se falar que o cara vai ganhar dinheiro ano que vem do que se falar que ele vai ganhar dinheiro consistentemente em 20, 30 anos, vai ter muita grana. Né? Então, acho que a coisa mais importante, né, por isso que eu estou gastando bastante tempo falando sobre isso, é que investimento, você está comprando uma empresa, né, você não é um ticket de loteria, e você está pagando um tanto pela empresa e levando o tanto de dinheiro que ela vai gerar ao longo do tempo. Se não é isso que você está olhando quando você optou por comprar, você não está investindo, você está especulando. Com certeza, muito bem apontado, Alberto. Isso me leva até fazer 2 apontamentos também, com base nesses exemplos que você citou, até mesmo do jockey lá. E, pessoal, se fosse tão simples assim, de só comprar a melhor empresa, com certeza, no máximo, nós teríamos meia dúzia de empresas listadas na Bolsa de Valores, as ações delas custariam rios de dinheiro, porque, de fato, é a melhor empresa, então quem garante que o pessoal ia querer comprar as piores? Então, já ficaria essa limitação. Por isso, não existe esse tipo de
fechamento de mercado, né? Você sempre tem que procurar, estudar, para aí sim ver se com base também alinhado ao seu perfil de investidor, porque cada investidor tem seu próprio perfil. Tem investidores que gostam de investir em varejo, tem alguns que não gostam de investir em varejo, gostam mais de prestação de serviço, e vai. Então, você tem que descobrir qual que é o seu perfil. Tem algumas questões também de alguns scores, você tem que ser levado em consideração, igual, por exemplo, o Alberto citou das companhias aéreas, que geralmente tem um péssimo histórico alinhado à empresa de companhia aérea. Muitas já vieram a quebrar, até mesmo aqui no nosso país. Lembra até o caso da, salvo engano, a Avianca, que declarou falência, e tem a TAM, que parece que ingressou com recuperação judicial. Então, não é uma coisa fácil, demanda muito investimento nesse setor. E também, principal lição de casa, que a partir de agora vocês têm que perceber, é que o seguinte, alinhado a tudo isso, você também não pode comprar de primeira mão simplesmente uma ação que você descobriu que está listada na Bolsa de Valores, que às vezes você é um cliente daquela companhia. Nossa, eu tenho uma experiência como consumidor muito elevada. Aí, às vezes, você pega o NPS lá da empresa e também que é muito elevado. Mas aí, de fato, será que ela entrega bons resultados? Eu gosto de falar isso porque, às vezes, eu até converso com alguns amigos, com alguns alunos na faculdade e falo, pessoal, quem aqui tem o Spotify baixado no celular? Aí a grande maioria, nossa, eu tenho, professor, é bom demais, escuta música e tal. Eu, ok, se eu investir nessa empresa? Ele, nossa, é claro que eu investiria, uma empresa que revolucionou o mercado. Aí eu, bacana. Mas você sabe como está a situação dela? Ultimamente, ela tem entregado vários prejuízos nas operações. Ela está com um prejuízo acumulado de, salvo engano, 3,9 bilhões de dólares, prejuízo acumulado. Para reverter isso, demanda muita pivotagem no negócio para poder conseguir rentabilizar de uma maneira melhor. Aí eles falam, não é possível. Eu falo, quer outro exemplo? A Uber, por exemplo. Vocês sabiam que a Uber, desde o momento que ela foi constituída, só entrega prejuízo, que até hoje ela não conseguiu uma maneira de trazer uma lucratividade para o negócio, e depois de passar por várias rodadas de investimento no mercado fechado, aí sim que ela decidiu fazer o IPO para coletar e arrecadar mais recursos para manter as operações. Aí o pessoal fica em pé, sendo que se você não faz esse tipo de pesquisa, às vezes você acaba entrando nesse tipo de situação, porque você compra algumas empresas simplesmente eu falo, nossa, eu conheço, olha, eu conheço Burger King, eu conheço a Centauro, N outras empresas que às vezes elas não estão tão bem assim situadas nas operações e atividades delas. Aí se depois ocorre algum problema, entra em operação judicial ou desaba o preço da cotação, que começa a entrar uma forte venda em cima dela, a pessoa fica desesperada e fala, nossa, mas é uma excelente empresa, eu perdi todo o meu capital. Realmente, esse mundo de investimentos não é para mim. E o pior de tudo é que, às vezes, nós encontramos algumas pessoas que, de certa forma, passam esse tipo de filosofia. E referente a isso, de que, quer começar a investir? Procura uma empresa que você gosta, que você já é cliente, e compra ações dela. Você vai ver o tanto que é bacana. E com base nisso, eu já até pergunto aqui, primeiro para o Yuri, e depois passo para o Alberto. O que você acha? Vocês concordam com esse tipo de mentalidade? Que, se você conhece a empresa, pode investir nela, que é sucesso. Muito bem colocado, Jean, você também, o Alberto. Eu, particularmente, tento segregar essa questão, né, de experiência como consumidor para bons investimentos, porque nem sempre aquilo que você tem a melhor experiência pode ser um bom investimento. E, igual o Alberto citou, tem muitos casos que, às vezes, eles tomam a fama, né, tomam o holofote, e todo mundo acha que é o melhor investimento daquele momento. Bem citado é a Tesla, que acho que até no metade do ano teve uma grande correção, a BDR dela aqui no Brasil mesmo, acho que estava em R$3.000, caiu para R$500, lá fora também houve uma grande correção no preço dela. Então o pessoal está antecipando. Ela teve desmembramento, eu acho. Ela só subiu. Ela só subiu mesmo? Tinha subido, bateu um pico, aí em agosto caiu um pouco as ações técnicas, em agosto elas caíram um pouco, foi uma leve queda, mas depois voltou a subir, aí teve desdobramento. Voltou, né? Pois é, eu acho que assim, o pessoal está antecipando, são anos, não, pessoal, de resultado, viu? Mas, assim, séculos, como o Alberto citou aí do exemplo, né? É séculos que estão. Então, assim, é um investimento longuíssimo, você está deixando para a sexta, 10ª geração da sua família, né? Então, eu tento segregar isso e aproveitar e passar a palavra para o Alberto, eu já vou até jogar outra pergunta para ele também. Ele responde a sua, já responde a minha depois. Alberto, preço importa? Vamos embora. Bom, eu considero assim que é essencial você, se você é um cliente da empresa, né, eu acho que para você investir na empresa você tem que conseguir se colocar no papel do cliente, você tem que conseguir se colocar no papel meio do dono também e às vezes do fornecedor, né? Eu acho que você precisa conseguir se colocar no papel do cliente para investir na empresa, mas não é porque você consegue se colocar no papel do cliente, gosta do produto ou serviço da empresa, que você deve investir nessa empresa. O conceito mais importante da área de investimento é ficar dentro do seu círculo de competência. Comprar aquilo que você entende, né? E
e ser muito humilde com aquilo que você entende, né? Tem uma frase do Richard Feynman, que é um grande físico, professor, que ele fala assim, nunca se engane, nunca se esqueça que você é a pessoa mais fácil de se enganar, né? Assim como, né, de enganar a si mesmo. Traduzindo para o português fica meio estranho. Mas aí você tem que ter uma grande honestidade intelectual quando você vai analisar empresas. O Buffett e o Munger, né, os dois maiores investidores, aí, o Buffett, o maior investidor de todos os tempos, eles agem muito pouco. Né? Quando a Berkshire Hathaway iniciou, os caras compravam uma empresa a cada 4, 5 anos. Né? Não é aquela coisa... Por quê? Porque eles realmente compram uma ação como se estivesse adquirindo o business na vida real. Eles realmente estavam, né? Então, o Munger fala, ele nunca viu o Buffett fazendo uma conta no Excel. Os caras são tão pacientes a ponto do negócio estar tão descontado que você não tem que fazer conta para ver que está barato. Né? Só que isso acontece raramente, muito raramente. O Buffett conta, por exemplo, quando ele tinha 27 anos, em 1957, o Buffett ele conheceu uma empresa, né, ele estava em bolsa, que ela valia 4 milhões de dólares sem dívida, e ela tinha 7 milhões de dólares de título de renda fixa. Era um negócio que estava indo mal, mas ela tinha 7 milhões de dólares líquido e valia 4 milhões. Então é como se estivesse pagando 4 para levar 7. Ele, com 27 anos de idade, tomou o controle dessa empresa. Né? Era um negócio que estava indo mal, mas que só estava barato desse jeito porque estava indo mal. Né? E ele manjava muito do negócio. Enfim, né, o que eu quero concluir, você tem que entender, você tem que se colocar no ponto do consumidor para poder comprar uma empresa e tem que agir dentro do seu círculo de competência. Por exemplo, o Shelby Davis, que é um investidor pouco conhecido, ele só investia em empresa de seguradora. O cara entendia tudo de seguradora, e o que ele fazia? Ele pacientemente, ao longo da vida dele, esperava o mercado oferecer seguradoras baratíssimas para ele. Né? Muitas vezes a pessoa, ela trabalha em uma área, ou tem um conhecimento específico sobre uma área, e ela tem extremas vantagens, né, para analisar essas empresas do que profissionais, gestores de fundo e tudo mais. Né? O cara é um banqueiro, o cara ele é da farmaco, né? O cara... Enfim, né? E o Shelby Davis, ele começou a investir com 38 anos de idade, com 50 mil dólares, e ele morreu com 85 anos e 900 milhões de dólares, só comprando empresa de seguro, quando ela estava baratíssima. Ele só fez isso na vida inteira dele. Né? E eu acho que assim, as pessoas têm um viés de atividade muito grande na Bolsa, como se o vizinho falou que essa empresa é uma oportunidade, o cara quer colocar dinheiro como se fosse... O cara falou, no dia seguinte, 10% do patrimônio da família está na ação. Né? Só que pensa assim, se você fosse comprar uma loja aí na sua cidade, para você e sua família tocarem, você ia ter pressa para comprar a loja? Acho que você ia visitar várias lojas, você ia tentar entender o modelo de negócio de várias lojas, você ia tentar entender quanto de dinheiro você consegue tirar da loja ao longo do tempo, quando você ia tentar pagar um tanto barato pela loja. Né? Então, acho que isso aqui já meio que linka com a próxima pergunta, se o preço importa. Pensa no mundo real. Né? Se fosse comprar uma padaria excelente, pode ser a melhor padaria da cidade. Se ela gera R$1 milhão por ano, você não ia pagar 1 bilhão por ela. Pode ser a melhor empresa do mundo, tem um preço que ela fica muito cara. Né? Eu acho que se você é um investidor e não um especulador, preço é tudo o que importa. Né? Uma empresa fadada à falência pode ser, no preço certo, pode ser um excelente investimento. Vamos pensar assim, uma empresa ela tem, que nesse caso da empresa do Buffett, pensa que a empresa tem 1 milhão em caixa. Você soma todos os passivos de curto e longo prazo da empresa, de dívida onerosa, ela tem 500 mil. Tá? Então, ela tem 1 milhão de caixa, 500 mil de dívida. Se essa empresa é negociada no mercado a 200 mil, se ela for à falência, né, assim, claro que tem custo de falência e tudo mais, custos adicionais, mas falando grotescamente, se ela tem 1 milhão, ela quita as 500 mil de dívida, sobra 500 pau, né, você pagou 200 pela empresa, ela distribui, você dobra, você multiplica o dinheiro por 2,5, né, uma empresa fadada à falência. Então, é aquela frase do Buffett, né, no mercado de ações você paga um preço muito alto por um consenso animador. E o que eu quero dizer não é que investir em excelentes empresas é ruim, de maneira nenhuma, tá? Só que você tem que ser sensível ao preço. Por exemplo, Microsoft, uma das melhores empresas que existem no mundo. Se você comprasse a Microsoft em 1999, ia demorar 18 anos para você voltar no mesmo ponto. Você sair do break-even. Por quê? Porque ela estava sendo negociada a 70 vezes o lucro lá em 99. E aí o que aconteceu?
em 2016, 2017, não, perdão, em 2016, 2017, ela estava 20 vezes o lucro. Só que ele estava no mesmo preço. Por quê? Porque a empresa meio que triplicou, quadruplicou o lucro, e a única coisa que aconteceu foi, em vez de ser negociada a 70, 80 vezes o lucro, ela estava sendo negociada a 20 vezes o lucro. Então, foi uma empresa que durante 18 anos só cresceu, só melhorou, e o preço só recuperou, voltou para o zero 18 anos depois, porque você pagou muito caro. Né? Então, e tem outros casos, Coca-Cola é um caso desses, IBM é outro caso desses. Né? Existem inúmeras empresas. Então, eu acho que ignorar o mercado de ações e pensar no mundo real é a melhor coisa. Né? Só que, qual que é o problema no mercado de ações? Não no mercado de ações, né? Mas as pessoas costumam julgar a qualidade de uma decisão pelo resultado. Né? Então, se o cara ele não sabe nada sobre a empresa, mas ele comprou e a ação daqui a um ano está mais alta, ele acha que ele fez a coisa certa. Ele julga a qualidade da decisão por isso. E o cara que estudou pra caramba e fez uma aposta que ele tinha 98% de chance de estar certo, mas ele deu errado, as pessoas que vão olhar de fora vão achar que foi uma decisão ruim. Né? E esse é o benefit of hindsight. Né? Depois você viu, fica muito fácil. Né? Só que um investidor racional, né, ele não fica feliz por olhar para o passado e ver que ele comprou a ação que mais subiu. Tá? Ele fica feliz em olhar para o passado e ver que com as evidências que ele tinha, ele tomou a decisão mais racional perante, né, o que eram evidências. E o que acontece no mundo dos investimentos, se você perde, não pela volatilidade, mas se você realmente perde 50% de valor, né, para você voltar para onde você estava, você não tem que fazer 50% de rentabilidade, você tem que fazer 100%. Né? Se você perde 99%, você não tem que fazer 99% de rentabilidade, você tem que multiplicar por 100. Né? Então, especuladores, né, você tá tentando fazer que nem a sardinha, né? Que nem aquela metáfora da sardinha, você está tentando pegar a sardinha e vender mais caro, porque está subindo e porque as pessoas querem participar da festa. Mas um especulador, ele é que nem se estivesse no baile da Cinderela e todo mundo quer dançar até meia-noite. Né? Só que meia-noite a carruagem lá vira abóbora, né? E você está ferrado. Né? E ninguém tem relógio de pulso. Esse é o problema. Né? Todo mundo quer participar da euforia enquanto está subindo, só que alguma hora a racionalidade vem. Né? Isso daí existe desde 1600, na bolha das tulipas. Né? E oportunidades, né? Tanto ações supervalorizadas quanto subvalorizadas, elas sempre vão existir, porque isso é inerente à natureza do ser humano. O ser humano é imediatista, e o ser humano ele perpetua o que está acontecendo no futuro. Você está em momentos excelentes, a empresa só cresceu, a projeção do cara é que vai continuar daquele ponto. Você está num momento horrível, só crise o caramba, o cara vai perpetuar a coisa ruim. Né? Só que o mundo é cíclico. Né? O mundo, a gente passa por momentos ruins e momentos bons. Tudo é cíclico. O número de coelho na natureza é cíclico. Né? Você para pensar, tem muito coelho na natureza, ele vira uma presa fácil, aí pensa que o lobo começa a comer coelho fácil, o número de coelho diminui, o lobo aumenta, só que aí, como o coelho diminuiu, não tem tanto alimento para o lobo, aí o lobo diminui, né? E no longo prazo é cíclico, então o mundo é cíclico. E você pode ser um especulador ou você pode ser um investidor. Basicamente, preço, eu acho que é tudo que importa, né? Eu acho que o mercado de ações ele é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. Né? Eu acho que se você simplesmente tem um horizonte de longo prazo e não está com pressa para comprar as empresas e vai comprar a empresa no momento oportuno, eu acho que assim, a vantagem que esse investidor comum tem, até sobre investidores profissionais, é gigantesca. Isso aí, com certeza, né, Alberto? Porque investidores profissionais eles têm a sua rentabilidade julgada mês a mês, semestre a semestre, pelas pessoas que estão investindo nele. Então ele tem que jogar esse jogo. O investidor pessoa física ele tem extremas vantagens, porque ele pode ter opinião própria sobre uma empresa. Você entende pra caramba sobre a seguradora, que nem o Shelby Davis que eu falei lá. Você sabe que a seguradora ela valia R$1 bilhão quando você comprou, e ela te gera 200 milhões de reais de lucro por ano. É como se estivesse tendo 20% de retorno ao ano. Se você está vendo que ela está te dando isso, se essa ação cai 50% e isso continua consistente, você não se sente mais pobre, porque você sabe que a empresa continua lucrando.
né? Só que você só consegue se blindar dessa volatilidade se você realmente entende, ou você pelo menos lê os relatórios, como da Suno Research, né? Você chega lá, lê o relatório, você entende o que é a empresa, senão você está especulando. Uhum. Com certeza. É até interessante você citar essa questão dos gestores, porque todo dia eles são questionados, e principalmente quando comete alguns pseudos erros, que vê que tem uma desvalorização, fica todo mundo crucificando ele. Agora, a pessoa física tem uma certa vantagem, porque a maioria, primeiramente, só conta as vitórias, né? Algumas gostam de vangloriar os acertos que tem, mas não conta as derrotas, que foi aqueles péssimos investimentos que ela obteve, e é mais fácil para ela pegar e fazer uma transição, caso ela queira sair e fechar a sua posição em determinado ativo, né? A não ser que você seja o Luiz Barsi, né, operando a pessoa física, você consegue fazer isso de forma que não vai impactar, assim, de tamanha maneira, o mercado como um todo. Então, a pessoa física, de certa forma, tem essa facilidade e joga muito ao seu favor, né? E com base também no que nós estamos tanto trazendo aqui para a live, conversando, principalmente citando muitas empresas que estão listadas nos Estados Unidos, como Microsoft, Telas, Spotify, Uber. Aí eu já pergunto aqui para você, então, Alberto, e aí? O que compensa mais? Investir diretamente no exterior ou através das nossas tão queridas BDRs, que agora qualquer investidor pode fazer o seu investimento desde outubro desse ano? Bom, a resposta é que não tem resposta certa para todos os casos, vai depender, mas eu vou falar aqui as vantagens e desvantagens de cada um. Tá, então começando a falar pelo BDR, né, o Brazilian Depositary Receipt, né, um título brasileiro cotado em reais, lastreado em ações de empresas lá de fora. É como se você estivesse adquirindo participação indireta em empresas lá de fora. Quais são as vantagens do BDR? Tá? A primeira vantagem dele é a praticidade com que você pode negociar. Né? Ele é cotado em reais, ele está na Bolsa Brasileira, você compra aqui no Brasil. Tá? Acho que é melhor falar as desvantagens do BDR primeiro. O BDR, ele não tem isenção de imposto sobre ganho de capital caso você venda qualquer valor por mês. Tá? O investimento direto, se você abrir conta numa corretora dos Estados Unidos e investir em ações por lá, você vai ter isenção do imposto sobre ganho de capital se você vender até R$35 mil por mês. Tá? Então, ganho de capital é o imposto de 15% sobre o lucro, né? Então, você tem isenção desse imposto caso você venda até R$35 mil em ações estrangeiras por mês. Enquanto no BDR você não tem essa isenção. Tá? Então, perceba, se você vai investir grandes valores e você nunca vai usar essa isenção, basicamente essa desvantagem não existe para o BDR, mas isso aqui eu só demonstrando que assim é situacional. A segunda desvantagem do BDR é que ele cobra uma taxa de 3% e mais 0,38% de IOF sobre os dividendos que a empresa te pagar. Esses 3% é um spread que o banco B3 recolhe e o IOF é pela conversão, né, com a empresa lá de fora paga em dólar, aqui recebe em reais. Então, você vai pagar essa taxinha de 3% mais o IOF que você não pagaria caso você estivesse investindo diretamente nos Estados Unidos. Agora, quais são as vantagens do BDR? Tá? O BDR, pelo fato de ser na corretora brasileira e comprar no Brasil, você não tem que enviar dinheiro para fora. Enviar dinheiro para fora, dependendo do mecanismo que você utiliza, paga uma taxinha. Por exemplo, se você usa o remessa online para mandar dinheiro para sua corretora, você vai pagar 1,3% de spread mais 0,38% de IOF. Então, quase 1,7%, né, do valor total que você está enviando. Isso não acontece para o BDR. Então, é uma vantagem para o BDR que você consegue investir o valor cheio, né? Você investe X e não 0,983X, né? Basicamente, que é uma vantagem. A segunda vantagem do BDR é que você não está sujeito aos impostos de herança dos Estados Unidos, né? Vocês devem saber muito melhor que eu. Lá o imposto pode ser bastante elevado, né? Pode chegar, acho que pode 40%, até passar disso. E até tem alguns jeitos de você, né, dar uma cambalhota, não me levem a mal, tudo legal, né? Mas acho que tem conta conjunta, não sei se isso ajuda, se você fizer testamento, eu acho também que dá uma mitigada, mas querendo ou não, o imposto lá fora acaba sendo mais alto, e se você investe em BDR, vai ser a tributação aqui do Brasil mesmo, né? Se eu falar besteira, vocês me corrijam. Outra coisa, né? Investimento direto lá fora, uma desvantagem é que você não pode compensar prejuízo quando você vai pagar imposto sobre ganho de capital, tá? Então, basicamente o BDR você pode. Se você comprar 2 BDR, você tem ganho de capital em um e prejuízo no outro, você pode compensar. Lá fora você não vai poder, não pode compensar, né? E com relação ao imposto sobre dividendo,
né, empresas americanas, elas são taxadas em 30% direto na fonte, o dividendo delas, né? Então, tanto se você investe lá pelos Estados Unidos, pelo corretor dos Estados Unidos, ou se você tem o BDR, o montante que chega já é descontado de 30%, tá bom? E assim, aqui como dividendos do exterior, eles são taxados pela tabela progressiva, então vai até 27,5, se eu falar besteira, vocês me corrigem de novo, vai até 27,5, né? Você não tem, como não há bitributação, você não tem que pagar nada no Brasil extra, afinal isso já foi retido pelo governo americano, tá? Então, basicamente isso, você declara ali no Carnê-Leão, né? Você entra no Carnê-Leão, quando você coloca lá, ele calcula automaticamente quanto você pagaria, só que aí você consegue abater o tanto que for retido fora, então, no final das contas, você não paga nada se a ação for dos Estados Unidos. Tá? Por exemplo, eu tenho alguns investimentos na Argentina, né, que eu comprei através de ADRs lá pelos Estados Unidos, né, os American Depositary Receipts, né, do mesmo jeito que tem os BDRs, que são títulos lastreados em empresas de outros países aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem os ADRs, que são empresas de outros países que não americanas listadas lá, né, e o argentino, por exemplo, ele é taxado em 7% direto na fonte. Então, eu declaro um dividendo que veio da Argentina, né, eu coloco na tabela progressiva, vou conseguir abater 7% e vou ter que pagar, né? Então, só no caso de um ADR de um país que não tributa direto na fonte um valor superior ao que você teria tributado na tabela progressiva, que você vai ter que pagar imposto ativamente, né, pelo Carnê-Leão. Em todos os outros casos, você declara, mas não paga nada, porque já é retido direto na fonte nos Estados Unidos. Então, resumindo, né, as vantagens do BDR são: imposto de herança brasileiro, tá? Você vai ter o imposto daqui. Facilidade com que você pode negociar, né? Listado aqui no Brasil, cotado em real. Você não vai pagar tarifa para enviar dinheiro para o exterior, tá? Basicamente isso. Agora, as desvantagens e, consequentemente, vantagens de investir lá fora diretamente. Você tem mais opções de empresas, né? Enquanto BDRs, eu chequei hoje, você tem 671 BDRs não patrocinados, que é a mesma coisa que patrocinado de nível 1, disponíveis para o investidor comum. Lá fora, você tem mais de 3.000 empresas, né? Dependendo da corretora que você abrir conta, você vai ter até mais, né? Se tiver acesso a OTC Markets, né? O mercado de balcão. Enfim, então, primeira vantagem de investir lá fora, tem mais opções. A segunda vantagem de investir diretamente lá fora é que você não vai pagar aqueles 3% de taxa sobre o dividendo, né? Então, o que eu digo aqui? Se a empresa é dividendeira, invista direto lá fora. Se a empresa não é dividendeira, pode olhar aqui para dentro, né? Porque você vai comprar uma empresa que te paga 10% de dividend yield, né? Você está deixando todas as vezes 3% de 10%, né? Todas as vezes que pagar, né? E ad eterno. Então, se ela é dividendeira, eu prefiro investir diretamente lá fora. E tem essa parte também da última vantagem lá de fora, que é a isenção de imposto sobre ganho de capital, caso você venda até R$35.000 por mês. Né? E isso é útil em muitos casos. Acho que isso daí só deixa de ser uma vantagem se você é aquele cara que vai investir 1 milhão, né? E nunca vai vender menos de 35 mil, então você vai pagar o ganho de capital de qualquer jeito. Que é um imposto, assim, que claro que ninguém gosta de pagar, mas pelo menos significa que você está ganhando dinheiro, né? Não sei se ficou claro aqui, pessoal. É isso aí, Alberto. Muito bacana sua explanação e também é muito importante, né, citar isso, porque às vezes tem muitas pessoas que criticam bastante esse investimento em BDRs aqui, e falam que todo mundo tem que investir cegamente, diretamente no exterior, por causa da facilidade e acessibilidade que tem atualmente, mas acaba deixando algumas considerações de fora, né? O principal fator é essa questão da herança, que parece que dependendo pode chegar até 50%, se não me engano, eu tinha lido algo em torno disso, que é de 40% a 50%. Então, pensa, se falecer, vai fazer sucessão. Aí, tem que fazer sucessão diretamente lá, já vai ter um custo para isso. Ainda ficar sem 50% é um pouco complicado. Aí é com vocês sabem muito melhor que eu. Pois é. E outro fator também que às vezes as pessoas esquecem é o quê? A nossa questão da taxa de câmbio, né? Porque, por exemplo, nessa alta que nós estávamos com dólar antigamente, basta vocês fazerem o cálculo aí, pessoal. Imagina se você tivesse comprado as ações de uma empresa diretamente lá nos Estados Unidos, que estavam $10 custava a ação, mas que com a remessa do valor até lá, com a compra do dólar, para você poder investir, você tenha pago um preço médio já de R$ 5,86, que foi mais ou menos que chegou na máxima desse ano. E agora, atualmente, o dólar está em R$ 5,07. Então, por mais que às vezes a empresa valorizou 10%, saiu de $10 para $11,
quando você faz essa conversão, por exemplo, nossa, eu vou embolsar os 10% que eu obtive de lucro no investimento lá fora, você vai ver que você vai ficar no prejuízo por causa da taxa de câmbio. Tem muitas pessoas que não levam isso em consideração e acham que basta investir cegamente no exterior que você sempre vai estar tendo questões mais benéficas do que investir diretamente no Brasil. Então, tem que ficar muito atento quanto a isso também. E o outro fator também fundamental é igual o Roberto falou. Se você vai investir numa empresa, essa empresa tem a BDR aqui no Brasil e ela não tem o hábito de pagar dividendos, igual, por exemplo, tem do Alibaba, né? Que é aquele grande grupo, aquela grande hold, para aqueles que não conhecem, é a detentora do famoso AliExpress, que algumas pessoas compram aí pelo site dele. O que acontece? Ela tem tanto a sua ADR lá nos Estados Unidos, quanto a BDR aqui no Brasil. E ela é uma empresa que tradicionalmente não paga dividendos. Então, se você está querendo comprar com essa expectativa, não, porque se eu comprar no Brasil ainda vai ter aquela retenção de mais 3,38% aqui, não, tira isso de mente, não vai acontecer. Então, às vezes, pode ser que seja mais vantajoso investir aqui, e é claro, pessoal, só uma ressalva aqui, não estou dando dica de investimento, tá? Eu estou colocando só a título exemplificativo. Então, às vezes, pode ser que seja mais vantajoso investir diretamente na BDR aqui do que adquirir a sua ADR lá nos Estados Unidos. Então, tem que ficar muito atento quanto a isso. Quer falar alguma coisa, Yuri? Não, perfeitos comentários. Yuri, é isso mas só para falar aqui um pouco, eu já passo a palavra para você, Alberto. Eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que não existe o melhor e o pior, igual aqui no nosso próprio mercado, por mais que ele é bem embrionário ainda, um pouco mais de 400 empresas listadas aqui, não existe aquela que é a melhor e a pior ação da Bolsa. Por mais que alguns usam isso como marketing, aí nós sabemos algumas pessoinhas que gostam de aparecer no YouTube fazendo um marketing desse, a melhor e a pior da Bolsa. Mas, enfim, não existe isso, e lá fora também, né? Eu acho que, assim, a grande vantagem, eu já comecei a investir lá fora também, é nesse passo que o Alberto falou, né? Só de ações, mais de 3 mil. Você vai olhar ETFs, então aí você perde a conta, né? Tem para dar o roto que você imaginar. Ah, existe ETF de algum, meu amigo, tem de tudo, não é só um, não. Tem, às vezes, uns 100 ETFs que é quase iguais. Então, assim, a vantagem é essa, a diversificação, né? E eu queria até saber como que o Alberto faz para acompanhar esse tanto de ação lá fora, viu? Olha, o negócio é que, assim, o meu trabalho ele é muito menos de estar acompanhando as coisas em tempo real e muito mais em entender o modelo de negócio de empresas, de indústrias, como elas ganham dinheiro e tentar, você tem que entender a competitividade no negócio, você tem que entender mais ou menos quanto essa empresa é capaz de gerar de dinheiro, quanto ela gera de dinheiro, né? Se ela tem poder de barganha com o consumidor, com o fornecedor, quais são as barreiras de entrada, né? Qual que é o potencial de um produto substituto, né? Você analisa todas essas partes de uma empresa e você tenta se imaginar como um dono dessa empresa, como um sócio, né? E assim, o que eu faço? Eu só leio, né? O meu trabalho basicamente é estudar, né? Eu estudo e passo o que eu aprendo para o papel, né? Com relatórios e tudo mais. E muita paciência, né? Eu meio que estimo quanto eu acho que empresas valem, quanto eu estaria disposto a pagar por elas, né? Afinal, assim, você até falar as melhores ações da bolsa, ninguém sabe, porque a melhor ação da bolsa depende do futuro, qual é a melhor ação da bolsa, né? Então não é impossível você saber. Mas eu simplesmente eu vou entendendo empresas, eu tenho a pilha do too hard, né? A pilha do que é muito difícil. Se o negócio está fora do meu círculo de competência, você não tem que ter medo nenhum de ter essa humildade intelectual e falar, isso daqui eu vou passar, sabe? Você não quer... Você quer encontrar coisas que você genuinamente entende, né? Eu defino um preço que eu estaria disposto a pagar, né? Com muita margem de segurança com relação ao quanto eu acho que vale de verdade, e eu deixo num watchlist, né? Assim, como se for... Eu espero o mercado algum dia ele me oferece, vai dar um Joesley Day da vida, essas coisas, ele te entrega coisas assim em momentos. O Warren Buffett tem uma frase muito boa, ele fala assim: vou te ensinar a ficar rico, fecha as portas, seja ganancioso quando as pessoas forem medrosas e seja medroso quando as pessoas forem gananciosas, né? E basicamente é isso, né? O meu trabalho é ficar lendo e entendendo indústria, entendendo história, lendo biografia de CEO, lendo relatório anual. E até agora comentando, né, o que o Jean tinha falado, né, de você olhar para o dólar, eu acho que é importante o investidor ele diversificar em geografias, né? Se você olha assim, existem períodos muito antagônicos de retorno entre, assim, se eu estivesse até apresentando o slide aqui, poderia mostrar para vocês. Você pega, por exemplo, de 2005 a 2010,
em dólar, né? O Ibovespa, ele deu uns 300% de retorno, se você começasse em 2005, ele deu uns 300% de retorno, o SP500 ficou de lado, né? Porque teve a crise e tudo mais, 2005 a 2010, isso um período de 6 anos, porque do dia 1 de janeiro de 2005 até o dia 31 de dezembro de 2010, então dá 6 anos. Agora, se você começasse a investir em 2010 a 2015, o Ibovespa foi destruído pelo SP500. Tá? E se você começasse a investir de 2015... Acho que travou o Alberto aqui. Tá me escutando, Yuri? Acho que travou. Né? Eu estou te escutando. O Alberto está aí? Alberto? Acho que travou aqui o dele. Enquanto ele retorna aqui, é bom mais ou menos frisar, pessoal, isso que ele está falando é porque realmente entra naquela seara que eu tinha explicado anteriormente da questão do ciclo, né? Que tudo na vida é um ciclo. Vão ter alguns períodos que, obviamente, se você investir diretamente lá, pode ser que você colha bons rendimentos e boa rentabilidade. E vice-versa aqui no Brasil. Igual, por exemplo, uma coisa que assolou bastante, principalmente quem acompanhou esse ano longo de 2020, né, gostando de brincar assim, basicamente no período de março e principalmente abril, tivemos um grande crash na Bolsa de Valores aqui brasileira. Foi quando alguns ativos caíram cerca de 50%, 60%, e agora, no final do ano, é que nós estamos tendo algumas pequenas retomadas. Então, por isso que é importante você, às vezes, diversificar os seus investimentos. Não só investir, ficar concentrado apenas exposto em um único país, em uma única moeda. Você pode investir diretamente nos Estados Unidos, que é dólar, mas você pode investir em outras moedas lá fora também, euro, libra, e por aí vai. Então, a importância é sempre fazer sair um pouco desse âmbito bem em macro e tentar aumentar cada vez mais, né? Acho que o Alberto retornou. Alberto, você tinha caído aqui por um momento para nós, se você puder continuar a sua fala. Ele retornou, deixa eu ver aqui. Seu áudio está Não, acho que ele caiu. Alberto. Alô, tá alô? aqui, ó. Opa, Pera, não sei o que está acontecendo aqui, que meu fone começou a cortar. Deixa eu... Um segundo. Vamos ver se agora vai. Pessoal, deixa eu só fazer aqui uma consideração. Nós estamos nos 4 minutos finais, já vamos ter o próximo painel. Então, se vocês quiserem deixar as considerações finais de vocês, esse assunto é muito bom. Eu sei que tomaria, acho que se desse até meia-noite aqui de um papo bom de sexta-feira, já que ninguém precisa ir para o barzinho fazer um happy hour, né? Afinal, nós estamos de quarentena. Mas, enfim, nós temos mais 4 minutos, se puder fazer suas considerações. Sem dúvida. Bom, primeiro, obrigado pela atenção, pessoal. Eu sei que saiu falando muito, né? Foi mais na emoção mesmo, assim, falando as coisas. Primeiro, né? Tudo que eu falei não são opiniões minhas, né? Não são coisas que eu tirei da minha cabeça. É como aquela frase que eu falei, né? Se eu vi mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes. Eu sei o que eu simplesmente fiz, pegar ensinamento dos velhinhos ricos, né? E passar o que eles fizeram adiante, né? E assim, é incrível que os melhores investidores eles escreveram, eles falam, tem muito material deles falando o que eles fizeram, né? Só que o incrível é que as pessoas não leem, né? Assim, eu tenho uma frase de um pensador indiano muito bom, Naval Ravikant, que ele fala o que é escasso não é os meios para aprender, é a vontade de aprender, né? Basicamente, né? Se você quiser ler sobre esses grandes, né, tem biografias, eles contam toda a filosofia de investimento, e foi sobre isso que eu falei aqui para vocês. Né? Eu acho que todas as pessoas... assim, o investimento é importante por quê? Porque a gente negligencia o custo de oportunidade. Né? Eu vou tentar falar rápido aqui para não estourar. A gente negligencia o custo de oportunidade, mas todas as decisões na vida, né, que a gente toma, elas têm um custo de oportunidade, que é um custo invisível. Né? Cada escolha é uma renúncia. Né? Então, o custo de oportunidade. Você escolhe estar no emprego, você está, ao mesmo tempo, não está em outro. Você escolhe estar num relacionamento, você está abdicando de outros. Né? Do mesmo jeito, o que você faz com o seu dinheiro tem custo de oportunidade. Né? Só que, como é invisível, as pessoas não se sentem mal em perder esse custo de oportunidade. Né? Mas se você visse seu dinheiro como 20 pessoas que trabalham para você, por exemplo, né? Se você seu dinheiro está na poupança, é como se esses 20 trabalhadores estivessem sentados o dia inteiro no sofá e você ainda está pagando marmita para eles, que é a inflação comendo seu dinheiro. Né? E se você investe, né, você está comprando
você está construindo patrimônio, né? Você está tendo ativos que ganham enquanto você dorme. E o efeito juros composto exponencial é a oitava maravilha do mundo, de fato, né? Então, tenha em mente o custo de oportunidade, né? Saiba que o dinheiro que você deixa de ganhar, não é porque você não sabe dele que ele não é uma perda verdadeira, né? É muito fácil você agir com relação a isso. Então, acho que, assim, se vocês quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, dá uma olhada no Suno Research, assinatura internacional, e eu acho que o mundo dos investimentos, assim, eu sou muito otimista com relação ao futuro da humanidade, e se você compra empresas, né, assim, no longo prazo, você compra o índice SP500, né, o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se você acredita que a humanidade vai se desenvolver, isso daí vai crescer, né? E historicamente deu 7% de retorno real em dólar, né? Só comprando o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. 7% ao ano real em dólar, o que é superior a 80% dos investidores profissionais, né? Seja lá o que isso queira dizer. É isso. Obrigado, pessoal, pela atenção. Bem, também farei minhas breves considerações aqui. Alberto, muito obrigado aí pela presença, viu? Sinta-se abraçado pelo mercado goiano aqui, tem muitas pessoas que são fãs, eu vi até, passei rapidamente no canal aqui do YouTube, onde está sendo transmitido, e algumas pessoas falam que já são assinantes da Suno, que é muito interessante, bacana ver isso. E obrigado também aqui, Yuri, pela calorosa recepção que nós tivemos aqui, para poder estar participando desse painel, para poder cada vez mais trazer esse tipo de conhecimento para as pessoas, né? O conhecimento, eu gosto sempre de falar, que ele está aberto aí para todo mundo. O problema é o esforço que a pessoa vai ter para correr atrás do conhecimento. Alinhado até mesmo com o que o Alberto falou, hoje em dia tem muitas pessoas que parece que estão no viés da lei do menor esforço. Quer ter o menor esforço possível para poder tentar colher o maior fruto possível. Só que não temos isso, né, pessoal? Nós temos que fazer o dever de casa. O Alberto falou aí que passa constantemente fazendo esses estudos para poder trazer aquelas tomadas de decisões interessantes para colocar na assinatura dele, mas também temos que fazer o nosso papel, que é estudar também. E assim eu me despeço aqui, muito obrigado, viu? Agradeço a todos que nos acompanham aqui em nome do Yuri, e agora vou franquear a palavra para ele. Obrigado, Jean. Obrigado, Alberto. Eu acho que foi um excelente painel. As pessoas gostaram. Eu vi alguns comentários aqui e também recebi uma série de mensagens no WhatsApp. Só para complementar o que o Alberto estava falando, é isso mesmo, gente. Eu acho que assim, o melhor empregado que você vai encontrar na sua vida é o seu próprio dinheiro, tá? Inclusive o Robert Kiyosaki também fala isso no seu famoso livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala que o melhor empregado que ele já encontrou na vida dele foi o dinheiro, e ele aprendeu isso cedo, né? Então fica aqui esse abraço para vocês, obrigado por vocês terem participado, eu agradeço muito pela audiência. Agora vocês vão contar com um painel exclusivo sobre startups, que vai ser presidido pelo meu colega Lucas Mantovani. Eu tenho certeza que vai ser um dos melhores painéis e que vai fechar com chave de ouro esse nosso evento, que foi brilhante. Então, obrigado a todos, fica com Deus. Eu vou passar agora a palavra para o meu querido colega Lucas Mantovani.